Avaliando fundos imobiliários HGLG11, esse que é um fundo de logística que já foi um dos fundos mais comentados do Brasil, porém ele vem aí disputando espaço com fundos como o MXRF11 ou o KNCR11, que são fundos imobiliários de outros segmentos que geralmente pagam dividendos maiores. Porém, um erro muito grande de vários investidores dentro desse mercado é olhar apenas os dividendos, e nesse vídeo aqui eu vou estar junto com você avaliando por completo o HGLG11, tá? Então, sem mais delongas, estamos aqui na Status Invest, né? Temos aqui o HGLG11, o CGHG Logística, né? Que é o nome aqui dado para esse fundo imobiliário, e aqui nós temos o valor dele de R$ 172,29, a mínima de R$ 154 e a máxima de R$ 167, com um dividendo ali de 8,38%, né? Se você for olhar apenas o dividendo, você vai estar errando por conta de que o segmento de logística e tijolo, por exemplo, são os dois segmentos mais seguros dentro do mercado de fundos imobiliários. Eles são categorizados como segmentos mais seguros, mais sólidos dentro do mercado de fundos imobiliários. E por conta da segurança, o dividendo ele é reduzido, tá? Em comparação direta com fundos de papel, por exemplo, ou híbridos, né? Que pagam geralmente o dividendo aí até acima de 12% ao ano, tá? Porém, esse tipo de fundo imobiliário, você tem uma vantagem. Qual é essa vantagem? A valorização da cota, né? Você tem aqui um gráfico dos últimos 5 anos, né? De 2019 até agora, começo de 2024, né, quando eu estou gravando aqui essa avaliação, e nós temos esse gráfico, ele chegou num pico aqui de R$ 220, hoje ele está em 162, ele deve alcançar novamente, provavelmente esse pico, né, não sabemos quando, mas deve alcançar. Ele teve aqui valores tocando aqui R$ 190 aproximadamente, ele corrigiu e hoje está em R$ 162. E a tendência é que esse segmento de fundos imobiliários deve se valorizar ao longo de 2024. Por quê? A taxa Selic está sofrendo alguns cortes, né? O que faz com que muitos investidores saiam da renda fixa e busquem rendimentos maiores no cenário de fundos imobiliários, que é a porta de entrada para a renda variável aqui no Brasil, são os fundos imobiliários de fato, né? E dentro de fundos imobiliários, os melhores investimentos para iniciantes são os fundos de tijolo e de logística. Então, esses fundos devem receber uma boa quantia de aportes agora, e também com esses cortes na taxa Selic, os fundos híbridos e de papel não ficam tão atrativos assim. Por quê? O dividendo ele vai sendo reduzido, né? Já aqui você vai perceber, que eu vou mostrar aqui um gráfico inclusive, os dividendos são bem estáveis, né? Você pode ter uma previsibilidade maior com fundos como o HGLG11 ou o MAL11 da vida, que é um fundo de shopping, por exemplo, tá? E aqui abaixo nós temos algumas informações bem interessantes, né? Desde o valor patrimonial, que deveria ser de R$ 152,83, ele está custando hoje R$ 162, então ele está valorizado, né? Então o P sobre VP dele, tá? Ele está de 1,06, né? O P sobre VP, lembrando, né? Quando ele está aqui em 1, quer dizer que o valor dele está custando, por exemplo, deveria estar custando R$ 152. Então seria 1 aqui. Se ele estiver acima de 1, ele está valorizado. Se ele estiver abaixo de 1, ele está descontado. Ou seja, você vai estar pagando mais barato do que aquele fundo custaria de fato, tá? No caso do HGLG11, nós estamos pagando um pouco mais caro do que ele deveria custar. Mas por que pagamos um pouco mais caro? Porque ele tem imóveis de qualidade dentro desse fundo imobiliário, que eu vou mostrar aqui nessa avaliação. E por conta dessa qualidade, os investidores topam pagar um pouco mais, né, para ter acesso a esse fundo imobiliário, tá? Isso acontece com vários outros fundos imobiliários e até mesmo com as ações acontece numa escala muito maior, tá? Aqui ele tem um caixa singelo aí de R$ 172 milhões, é um bom caixa, tá? Deixando a brincadeira de lado aqui. E tem um número de cotistas de 430 mil cotistas, tá? Lembrando que ele já foi um dos maiores fundos imobiliários do Brasil e hoje ele está perdendo, entre muitas aspas, espaço para outros fundos, tá? E aqui abaixo temos bons números também, que são a média de rendimentos mensais, que é de R$ 1,12, né? Ele tem sim taxa de ADM, tá bom? Vou mostrar depois lá no relatório gerencial. A liquidez média diária dele é excelente, de 13,37 milhões de reais. É uma excelente liquidez média diária. No caso, todos os dias ocorre uma média de negociação de 13 milhões de reais nesse fundo imobiliário. Então é excelente, né? E os rendimentos dele aqui estão se mantendo aí. Vai cair um pouquinho o rendimento para o próximo mês, porém vai continuar o mesmo valor, né? Ele pagou aqui no último rendimento R$ 1,10 e ele vai pagar no próximo rendimento R$ 1,10, não mudou, né? Aqui um ponto muito importante são os últimos anos de dividendos do HGLG11. Como você pode perceber, são blocos fechados praticamente, né? Você tem pouca
oscilação em relação ao pagamento de dividendos. E inclusive nós tivemos essa oscilação pequena durante a pandemia, né? O que é um bom sinal, significa que é um fundo imobiliário sólido e que provavelmente agora em 2024 nós teremos um movimento parecido aqui, né, com o pagamento de dividendos sólido aqui durante o ano de 2024, contando até provavelmente com uma certa alta aqui no pagamento de dividendos, tá? Também pelo fato de ajustes ali nos contratos, tá? Aqui um pouco mais sobre os dividendos, aqui as últimas subscrições, né? Que você tem aqui, a última foi no dia 18/5/2023, ou seja, ele emitiu novas cotas para captar recursos, tá? Aqui o aluguel dele e aqui o nome, né? Aqui algumas informações legais, né? O CNPJ, o nome do pregão, o tipo que é de renda, porém o segmento é logística, tá? E aqui o administrador, né? O ADM, que é Credit Suisse, né? Que é um bom ADM, inclusive, e a gestão, que é ativa. Eu só faço avaliação e eu só invisto em fundos de gestão ativa, que são os melhores do mercado, tá? Algumas notícias relacionadas, vídeos também. Outro dado importante, que é a evolução do patrimônio líquido, né? Você pode ver que é como se fosse uma escadinha, né? Esse fundo ele vem evoluindo. Por que acontece essa evolução? Porque ele vai adquirindo novos imóveis, ele vai crescendo de modo geral o fundo e o seu portfólio, tá? Então é um bom fator, assim, é um sinal positivo para o fundo essa evolução no seu patrimônio líquido, né? Chegando hoje aqui no patrimônio de 5,16 bilhões de reais de patrimônio, tá? Aqui temos alguns dados mais contábeis, né? De modo geral, você pega as informações, elas precisam estar positivas da direita para a esquerda, tudo bem? Desde o número de cotistas crescente, né? Temos aqui o dobro de cotistas ao longo aí de 3, 4 anos agora em 2024. Temos também mais cotas circulando no mercado, o patrimônio líquido crescendo, né? Que é um ponto positivo para esse tipo de fundo imobiliário. Temos uma redução na necessidade de liquidez desse fundo, temos uma disponibilidade maior aqui de dinheiro de modo geral, né? Dentre outros fatores. Não vou me aprofundar tanto, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e não é o intuito aqui. O intuito aqui é passar uma avaliação direta e funcional para você utilizar aí na sua tomada de decisão, tá? Descendo um pouco mais, temos as demonstrações trimestrais e aqui temos os valores a receber. Você pode ver que vai oscilando, isso é bem comum. No caso, existem alguns momentos que o fundo paga mais quando ele vende alguns imóveis, por exemplo, tá? Então ele faz uma distribuição mais robusta de dividendos, né, mensal ali. E aqui temos o caixa. O caixa, como já expliquei em vários outros vídeos, ele sempre vai oscilar. Tá, ele sempre vai ter momentos aqui que ele está mais alto e um pouco mais baixo. Por quê? Você tem a venda de imóveis, cujo qual você tem um caixa maior, né? Você recebe um pagamento, e você tem também a compra de imóveis, então você tem uma redução nesse caixa. O importante é ter um caixa ali para suprir algumas necessidades em momentos específicos, que inclusive recentemente esse fundo passou e eu vou explicar o que aconteceu com ele, tá? Valores a pagar vai oscilando também entre a distribuição de renda, aquisição de novos imóveis, despesas e até mesmo a taxa de administração do fundo, tá? Aqui temos uma parte extremamente importante, que é o seu portfólio, né? No portfólio desse fundo imobiliário, nós temos majoritariamente galpões logísticos, né? Como o próprio nome do fundo sugere de modo geral. Então temos imóveis como o HGLG Itapevi, o Distribution Center Rodoanel, o HGLG Vinhedo, HGLG Ribeirão Preto, inclusive você pode visitar, tá? Esses galpões logísticos, geralmente, eles ficam ali próximos das BRs e tudo mais, tá? Então, eu já passei em frente a alguns, inclusive, e é bem legal você visitar e ver ali, de fato, ali pessoalmente, esses imóveis, né? Aqui um ponto muito importante, tá? Que eu sempre prezo na hora de adquirir um fundo imobiliário de imóvel físico, seja logística ou tijolo, é a distribuição geográfica. Ele tem uma boa distribuição geográfica, mesmo que majoritariamente ele está localizado em São Paulo. Então ele tem imóveis em São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, dentre outros estados, que é essa outra seção aqui. E outro ponto importante em relação aos contratos, tá? Quanto maior o prazo desses contratos, melhor, porque você tem uma previsibilidade maior para esse fundo imobiliário. E o HGLG11 ele preza por ter contratos mais longos, tá? E duradouros, mas a maioria está aqui a partir de 36 meses, ou seja, pelo menos aí 3 anos de contrato. Nós temos a maioria dos imóveis, dos inquilinos com esse tipo de contrato, e alguns que vão vencer em 27, 6, 3, 24, 12, até 3 meses, que é uma parcela aqui relativamente pequena desse fundo, e assim em diante. E os indexadores. Os indexadores é uma parte muito importante, porque o indexador desse fundo é o IGPM, né, que é basicamente o índice do mercado imobiliário de modo geral, e o IPCA. O IPCA, que é a nossa inflação, que está
entre muitas aspas, contida, porque nós estamos tendo cortes na Selic por conta de que a inflação está contida, mas é inflação nominal, né? A inflação real, ela está acontecendo no Brasil ainda, e nós provavelmente teremos um contato muito claro com esse impacto até o final de 2024, teremos aí uma inversão, provavelmente uma Selic um pouquinho mais alta e uma inflação também um pouquinho mais alta, tá? Então, e esse fundo tende a se beneficiar com uma inflação um pouco mais alta. E o HGLG11 também tem no seu portfólio outros fundos imobiliários e também algumas LCIs e alguns CRIs, tá? Que são papéis, né? Aqui alguns milhões de reais investindo em papéis, porém, entretanto, tá? Majoritariamente aqui o investimento dele é em galpões logísticos, por isso que ele é categorizado como fundo de logística. Agora uma parte muito importante, que é o último relatório gerencial, que foi no dia 12/12/2023, teremos um novo agora em janeiro, vale a pena você conferir, caso você esteja gostando do HGLG11 até aqui. E antes de continuar, vale lembrar que eu tenho um curso completo sobre o mercado de fundos imobiliários, cujo qual eu ensino você a avaliar um fundo imobiliário do básico até o avançado e como montar uma carteira de investimentos em fundos imobiliários sólida e sem correr um risco exagerado. Esse curso está numa campanha de incentivo, cujo qual está custando esse valor, está bem acessível, o link dele vai estar na descrição desse vídeo, é o primeiro link e vale a pena você dar uma conferida. E continuando aqui nossa avaliação, no relatório gerencial nós temos números e informações importantes, tá? Desde do valor de mercado, o último valor de mercado de R$161, já subiu R$1 aqui aproximadamente, né? O valor de mercado do fundo de 5,5 bilhões de reais, o último rendimento de R$1,10, que já se manteve, né? A alavancagem que eles pretendem reduzir, né, que hoje está em 12,60%, a vacância que está alta, eu vou explicar o porquê, logo abaixo tem aqui a explicação, né? E o dividend yield médio dele, que é de 8,2%, tá? Anualmente falando, né? Olha só que interessante, o comentário do gestor é o seguinte: no mês de novembro de 2023, o fundo apurou uma receita total de R$36 milhões, R$1,07 por cota, o que elevou a um resultado de R$27 milhões, 0,32 centavos por cota. Nesse mês, os principais impactos, ele vai explicar um pouco do impacto do fundo, inclusive a multa rescisória, né, da WMB, referente à saída de Betim, que gerou 2,585 milhões de reais, aproximadamente 8 centavos por cota em sua última parcela. Como consequência disso, a vacância financeira do fundo irá de 4,46, estava muito boa a vacância, ela subiu para 8,62, no caso temos um imóvel desocupado. Porém, entretanto, né, eles também estão alugando essa parcela de imóvel já para uma outra empresa / negócio, o que vai fazer com que a vacância volte a ser reduzida, tá? Uma vacância menor é sempre bom, porque isso significa mais dinheiro entrando para o fundo e mais dinheiro no nosso bolso como investidores de modo geral. Então nós devemos sempre buscar fundos com uma vacância a mais baixa possível, tá? Porém, como é um fundo de logística, como está atrelado a outras empresas, a grande maioria são grandes empresas que são bons pagadores. Porém, com a situação econômica do Brasil, algumas empresas não conseguem sustentar a sua operação e acabam reduzindo ou simplesmente deixando, né, declarando falência aí e saindo desse tipo de imóvel, tá? Então temos algumas explicações a mais aqui, algumas questões técnicas também, tá? E aqui temos os números, né? Temos os últimos 12 meses, receita de locação de 287 milhões de reais, só em outubro foi de 38 milhões de reais, vários outros dados financeiros aqui. As despesas também, elas têm um certo padrão, e vale lembrar que com a vacância, né, sem ninguém ocupando um imóvel, um galpão logístico de modo geral, a manutenção ela continua, né? Então isso é uma despesa a mais para o fundo imobiliário, e por isso que nós devemos buscar sempre a menor vacância possível, e por isso que isso preocupa tanto o fundo imobiliário, inclusive o gestor, ainda mais no HGLG11, que é um fundo gigantesco, né? Então eles ficam muito atentos a essa questão, e a tendência é que eles buscam de fato abaixar cada vez mais essa vacância, tá? Algumas questões de locação, né? A receita de locação, eles vão explicar também o desempenho do fundo em relação ao IFIX e ao CDI bruto, tá? Aqui você tem no mês de 2,9, já o IFIX 0,7, já o CDI 0,9, no ano 8,1, o IFIX 10,80, já o CDI de 12,1. Em 2024 o CDI vai cair bastante, tá? Por conta dos cortes na Selic, então ele não performou tão bem quanto ele poderia em 2023, porém a tendência é que em 2024 ele vá performar melhor, inclusive com essa entrada maior de capital no mercado de fundos imobiliários, tá bom? E continuando aqui, falar um pouco mais da liquidez, ele fala um pouco também do volume financeiro mensal que ele vem sendo negociado ali
no mercado de modo geral. A carteira dele, como ele é composto aqui de 4.560 imóveis, 387 fundos imobiliários, 254 papéis, 501 LCIs, né, 173 renda fixas, outros, né, e parcelas a receber. Ele faz aqui um detalhamento da aquisição e parcelas a receber também, que ele explica, ó, ele está comprando vários e vários CRIs, imóveis e tudo mais, né, e também tem as parcelas a receber em relação a vendas. Aqui você pode clicar nesse link aqui e ele vai levar aí para esse documento, tá? Mas continuando aqui, vou voltar lá para a seção, e aqui ele tem a distribuição dos ativos, né? Aqui em Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, na verdade, Paraná não, e também um pouco mais acima do Brasil, né? Aqui a evolução da vacância, olha só, a tendência que eles buscam é uma vacância cada vez menor. Eles estavam alcançando essa vacância até aquela questão lá que a empresa saiu do galpão, teve que pagar multa e tudo mais, mas eles devem já, muito em breve, ocupar esse galpão ali logístico, né? E aqui temos aqui os reajustes, né? Então, eles fazem esse reajuste nos contratos, né? Isso favorece diretamente nós que somos investidores, como já expliquei anteriormente, tá? Aqui eles falam que a alavancagem, a tendência é que a alavancagem ela venha a ser reduzida, né? Porque uma alavancagem muito alta, ela representa um risco um pouco mais alto para esse fundo imobiliário. E como eles terão mais dinheiro a partir de agora, 2024, 2025, eles devem crescer cada vez mais, eles podem se dar ao luxo de reduzir a sua alavancagem, tá? Isso é muito bom porque traz mais segurança e estabilidade de modo geral para um fundo que já é bem estável, já é bem seguro no cenário de renda variável, tá? Não é tão seguro quanto uma LCI ou um tesouro direto. Fundo imobiliário é fundo imobiliário, renda fixa é renda fixa, tá bom? Então, continuando aqui alguns CRIs, ele vai falar sobre o indexador, tem aqui o indexador mais o prêmio, no caso é o IPCA mais 5%, IPCA mais 5,25%, IPCA mais 6,25%, o prazo aqui no mínimo de 8,7 anos e chegando até a 18,5 anos, aqui com um saldo de 375 milhões de reais que ele vai estar pagando ao longo aí desses anos, tá? Aqui os eventos, principais eventos do fundo, aqui as obras, eles detalham muito bem como estão o desenvolvimento das suas obras, né? Até com imagens, é bem legal você conferir aqui com calma, tá? Não vou me estender tanto assim nesse vídeo, senão ficaria gigantesco, já está aí com um bom volume de conteúdo, né? Aqui temos os galpões logísticos, com a sua classificação, a vacância, que no caso do de Betim, a maior vacância, 79%, mas deve ser corrigida. Temos vacâncias entre 44, aqui 23, 33 aqui, e as demais, né? Geralmente é zero ali, em suma, a grande maioria é zero ou algo próximo de zero, né? O que é ótimo aí para nós que somos investidores, tá? Descendo um pouco mais, temos as fotos aqui dos galpões logísticos, né? Para você ter um pouco mais de conhecimento sobre o fundo, um glossário aqui também para você ler, e finalizou aqui, eles explicam um pouco mais sobre esse fundo imobiliário. E agora eu quero passar um pouco do meu veredito em relação ao HGLG11. Vamos lá. Primeiramente, não é um fundo focado em dividendos. É um fundo focado em estabilidade e tranquilidade para o investidor, tá? Quem investe no HGLG11 é geralmente um investidor que está começando no mercado de fundos imobiliários ou ele quer equilibrar a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. Ele já tem fundos de papel, já tem fundo híbrido, agora ele deseja ter um pouco mais de segurança e tranquilidade com essa carteira. E também previsibilidade. Então ele vai lá e compra algumas cotas do HGLG11. Como você pode perceber, a distribuição de dividendos dele é bem sólida, bem estável, tá? Então você pode contar com esse dividendo do HGLG11. É um fundo já consolidado no nosso mercado e que deve sim ter a sua cota valorizada ao longo de 2024. Porém, eu não tenho uma bola de cristal e vou falar para você, vai chegar em R$250. Eu não posso dizer isso para você. Eu posso dizer que a tendência é que fundos como HGLG11, fundos de tijolo de modo geral, tendem a se valorizar agora em 2024, inclusive com a queda da Selic, né? O que vai reduzir a distribuição de dividendos por parte dos fundos híbridos e de papel. Então vai fazer que aconteça uma migração tanto de investidores da renda fixa para a renda variável em fundos imobiliários, quanto de investidores dentro de fundos imobiliários desse segmento, a migração desse segmento ali nas carteiras de investimento, até mesmo por parte dos gestores de carteira que gerenciam fundos aí que investem bilhões no mercado de fundos imobiliários também.
tá? Então é isso, esse é meu veredito, vale sim a pena você ter na sua carteira com as devidas proporções. Lembrando que, vou colocar todo o meu dinheiro no HGLG11, que o Leonan falou que é legal, é interessante. Não é bem assim, você pegar uma parte da sua carteira e vai investir caso você queira. Lembre-se sempre de entrar, leia o relatório gerencial, faça essa parte, né, também, né? Não só confira esse vídeo aqui, acredito, espero ter ajudado através desse vídeo você a compreender um pouco melhor como funciona a dinâmica do HGLG11, né? Eu queria poder me estender aqui durante 1-2 horas para que a gente pudesse entrar ali minuciosamente em cada detalhe do fundo, inclusive nos planos futuros. Mas o plano futuro do HGLG11 é a expansão, é a aquisição de novos imóveis, é o crescimento do fundo e a redução aí da alavancagem, trazendo mais tranquilidade e estabilidade para esse fundo que já é muito bom, tá? Então se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui. Me siga nessa outra rede social também para mais conteúdos parecidos com esse aqui, para conversar um pouco mais comigo lá diretamente sobre o mercado de fundos imobiliários, dentre outros investimentos também. E faço meu curso, se possível, vale super a pena, vale cada centavo, porque eu explico toda a minha estratégia que eu desenvolvi ao longo de vários anos dentro do mercado de investimentos, como que eu consigo equilibrar rentabilidade e segurança dentro de uma carteira de investimentos. Um grande abraço para você, bons lucros, agora você no próximo vídeo, da próxima aula, até mais e tchau!